Fala, família do Arquivo da Rodada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Dil Gonçalves, historiador e apaixonado por futebol. Bom, família, final da Copa do Brasil tá chegando, amanhã é o grande dia e nada mais justo do que a gente fazer aí um retrospecto de ambas as equipes. Tanto aí historicamente, questão de título, escalação provável, desfalques e tudo mais aí para vocês não ficarem por fora de nada, beleza, família? Então já deixa o like, se inscreva que vai ajudar demais e bora pro vídeo. Bom, família, vamos iniciar aí primeiramente com o chaveamento e também com o primeiro questionamento que todo mundo está se fazendo hoje e amanhã, provavelmente, é se tem ou não algum favorito para esse título. E, na minha percepção, não tem nenhum favorito. Por quê? Exatamente por isso que estou com o chaveamento aqui. Iremos analisar tudo para ver se de fato tem ou não um favorito para esse título. Beleza, família? Vamos começar de cima para baixo que fica mais fácil, tá? Temos ali o Cruzeiro contra o Atlético Mineiro nas quartas de final e o Cruzeiro eliminou. O Atlético Mineiro não é um clube fraco, né? Não tem um elenco ruim. Então foi mérito aí do Cruzeiro. O Corinthians eliminou o Atlético Paranaense, atual vice-campeão aí da Série B, né? E para subir para a Série A tem que ter um bom elenco. E é claro que o Atlético Paranaense não deixa a desejar nisso, né? E mesmo assim o Corinthians conseguiu eliminar. Depois, tanto o Cruzeiro como o Corinthians se enfrentaram e o Corinthians venceu lá no Mineirão, né? Esse é um ponto importantíssimo, né? Claro, perdeu ali em casa, foi para os pênaltis, mas não importa, né? Venceu fora de casa aí e essa vai ser uma questão decisiva, por assim dizer, já que tem esse retrospecto, né? E do outro lado a gente tem o Vasco que eliminou o Botafogo, né? O Fluminense que eliminou o Bahia, ambas as equipes são excelentes. Depois o Vasco eliminou o Fluminense e agora está na final, né? Esse caminho todo é interessante por quê? Porque tanto o Corinthians eliminou o terceiro colocado, o Vasco eliminou o quinto, né, do Brasileirão de 2025. E isso é surpreendente, querendo ou não. Vocês não concordam comigo, família? E o primeiro jogo não foi lá aquilo que nós estávamos esperando. Foi muito parado, muito ruim, né, para falar a verdade, né? Mas agora não tem um terceiro jogo, é tudo ou nada. E eu acredito que ambas as equipes não queiram deixar a disputa ir para as penalidades, tá? A gente também já vai falar disso também desse retrospecto aí. Então eu acredito que não tenha nenhum favorito. No entanto, eu trouxe vários dados aqui, família, para a gente analisar tudo, para saber como foi, como não foi e tudo mais, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aí nesse retrospecto, nesse histórico, para a gente ter dados concretos aí e poder trabalhar eles, poder analisá-los. Beleza, família? Bom, família, vamos iniciar aí esse retrospecto primeiro com o Corinthians. Já está contando aí o jogo de ida da final, beleza? Então vamos dar uma olhadinha nesses dados aí. 198 partidas, 101 vitórias, 50 derrotas, 47 empates, 312 gols marcados, 177 gols sofridos e um jogo consecutivo sem derrota. Apenas um jogo sem derrota, que foi o empate do jogo de ida e da final. Beleza, família? No Vasco, né, continua com um jogo aí consecutivo sem derrota, né? Apenas um jogo sem derrota, porque empatou o último. 217 partidas, 107 vitórias, 38 derrotas, 72 empates, 371 gols marcados e 225 gols sofridos, né? Então esses são os dados que a gente tem tanto do Corinthians como do Vasco na Copa do Brasil, beleza, família? Né, a gente tem aí um número expressivo de gols feitos, né? Do Vasco, 312 do Corinthians e 371 do Vasco, né? Eles fizeram mais gols, mas sofreram 225 e o Corinthians sofreu 177, né? O Corinthians fez menos gols, mas também tomou menos gols, né? O Vasco fez mais gols, mas também tomou mais gols. Beleza, família? Vamos seguir aí para a gente não enrolar demais, beleza? O histórico dos clubes em decisões. Como é que foi aí? Vamos dar uma olhadinha aí. 6 finais de Copa do Brasil disputadas, o Timão tem aí, com 3 títulos conquistados, tá? Em 95, campeão em cima do Grêmio, eu tinha apenas 5 aninhos, né? Não lembro desse jogo. Eu lembro de poucas coisas quando eu tinha 5 anos, é claro. 2002 aí, campeão em cima do Brasiliense. E esse daqui eu lembro que o Brasiliense estava em alta. 2009, campeão em cima do Internacional. E tem 3 vice-campeonatos aí, né? 2001, vice-campeão contra o Grêmio. 2008, vice-campeão aí contra o Sport, então o Sport foi campeão. E 2018, vice-campeão contra o Cruzeiro, tá, família? Então esses são os dados aí do Corinthians em finais de Copa do Brasil. Beleza? Agora do Vasco. O Vasco só tem 2 finais, né? Um título conquistado em cima do Curitiba e um vice-campeonato aí, um vice-campeão, né, da Copa do Brasil contra o Flamengo em 2006.
tá? Então já faz um tempinho aí já, essas conquistas aí, essa conquista do Vasco, né? 2011 já faz um bom tempo aí. Tá bom, família? Então, o Vasco está em busca do bicampeonato e o Corinthians está em busca do tetracampeonato aí da Copa do Brasil. Beleza, família? Agora vamos dar uma olhadinha no tempo, né? Quanto tempo aí que os clubes não têm um título, que não conseguem um título em âmbito nacional, tá? Tô excluindo ali os campeonatos regionais, né? Os estaduais, porque são só estaduais, né? Contam com certeza, tem premiação e tudo mais, inclusive até mais do que o que a AFA paga ali pro campeão argentino. Mas o que eu estou contabilizando aqui são os títulos, né, em âmbito nacional mesmo. Beleza, família? Vamos dar uma olhadinha aqui, né? O Corinthians está com um jejum aí de 7 anos, tá? Sem título em âmbito nacional. O último título conquistado aí do Timão foi em 2017, que foi o Brasileirão, tá? Já o Vasco, o último título conquistado em âmbito nacional, e espero que minha pesquisa esteja correta, foi a Copa do Brasil, conquistada em 2011, né? Foi o seu primeiro título aí da Copa do Brasil. Então, a gente já está há todo esse tempo aí sem títulos, né? O Vasco já praticamente aí 13 anos sem títulos. Então, a torcida Cruz Maltina tá louca por esse título, né? Porque já faz muito tempo que não tem um título grande de relevância dentro do futebol brasileiro. Beleza, família? Então, a gente tem duas questões aqui que a gente pode trabalhar. A primeira é a questão da quantidade de títulos, né? O Corinthians já chegou muito mais vezes à final da Copa do Brasil e conseguiu levantar aí o caneco metade das vezes. A mesma questão é o Vasco também. Só que o Vasco chegou apenas 2 vezes e também só foi campeão uma vez. A questão é o quê? Que o Vasco, né, mesmo os dois tendo 50%, o Vasco, né, ele precisou só de 2 vezes ali para levantar o título da Copa do Brasil, um pelo menos, e o Corinthians ali precisou de mais vezes, né? Apesar que a primeira vez que o Corinthians chegou também, ele conquistou o título. Então, não tem como falar, né, um time chegou mais, outro chegou menos. Cara, eram elencos diferentes, era uma perspectiva diferente, a dinâmica de futebol era diferente. Naquela época a gente podia deixar os jogadores aleijados, podia. Era uma carnificina total, né? Principalmente ali final da década de 90, início dos anos 2000. E hoje não pode encostar em quase nada ali nos jogadores, né? É bem diferente a dinâmica. Outra questão aqui, né? A segunda questão é a questão do tempo de jejum aí, o jejum que os clubes estão vivendo. O Corinthians, né, foi campeão esse ano, paulista, tá aí há 7 anos aí sem vencer nenhum título em âmbito nacional. Então tem conseguido algumas conquistas, né, ao longo dos anos. Já o Vasco, acho que foi 2017 ou 2018, foi campeão carioca a última vez, eu não lembro direito, tá falando. Mas em âmbito nacional foi 2011. Então faz muito tempo que o Vasco não ergue aí um caneco. Então, com certeza, o elenco atual, os jogadores atuais vão entrar com mais fome de título, beleza? O que não quer dizer nada também, tá, família? Porque, né, por exemplo, o Flamengo ali contra o PSG, muito tempo sem ganhar título, mais de 40 anos, sem ganhar o Mundial, e mesmo assim não adiantou, apesar de ter jogado bem e ter empatado ali com o Paris Saint-Germain no tempo normal. Beleza? Mas são duas questões aí que a gente pode levar em consideração que podem pesar ali durante os 90 minutos, ou talvez até a decisão né, nos pênaltis. Beleza, família? Vamos seguir agora? Vamos falar das escalações, ver como tá, como não tá, pra gente ver como vai ser aí a performance desses clubes. Bom, família, antes de a gente falar das escalações, tá gostando do conteúdo? Deixa o like, se inscreve, vai fortalecer demais, vai me ajudar muito, beleza? Agora vamos falar aí das escalações. Provável escalação do Vasco aí, praticamente é o mesmo time, né, que tem entrado ultimamente, né? O Léo Jardim, PH, Costa, Renan, Puma, Barros, Thiago, Coutinho, Nuno, o Andrés e o Rayan, né? Esses são aí a provável escalação, né? Provavelmente vai manter isso mesmo. Não tem muito o que fugir, tá? Daí vocês já vão entender o porquê não tem muito o que fugir, né? O Corinthians aí, né? O Hugo, o Mateuzinho, o André, o Gustavo, o Bidu, o Maicon, o Ranieri, né, o Bidon, ou o Garro ali, Carrilho, o Memphis e o Yuri, né? Enfim, né? Também não tem muito o que fugir, né? Ambas as equipes elas já têm bem esquematizado ali os seus titulares, muda um ou outro. Aqui eu acho que, né, tem ainda o Corinthians ainda tem mais opções ali para você poder trabalhar, né? Já o Vasco tem um pouco menos, enfim.
né? Mas ambas as equipes aí, né, a gente já tem mais ou menos uma ideia de como vai ser e como não vai ser, tá? Para finalizar aí, gente, nessa questão de escalação, né, tem os desfalques aí das equipes, né? O Vasco tem o Lucas aí, o Lucas Piton, lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O Adson fratura na tíbia direita, o Jair lesão no ligamento cruzado anterior, ligamento colateral medial, meniscos e lesão osteocondral no joelho direito. Então é bastante lesão aí. E o Paulo Ricardo contusão no pé direito, tá? E o Corinthians não tem nenhum, exatamente, nenhum desfalque pro jogo dessa final, que é amanhã. Então, sorte aí do Corinthians, né? Se eu não me engano, eu acho que o Vasco tem mais uma lesão, né? Eu acho que o Vasco tem mais uma lesão que foi, mas eu não vou lembrar direito, né? É só um relance aqui. Beleza, família? E para finalizar aí o vídeo, né? A gente tem aí o duelo de heróis. O porquê esse duelo de heróis? Porque se empatar o jogo no tempo normal, a gente vai ter pênaltis. E família, se for para as penalidades, vai ser emocionante demais. E eu até prefiro, porque eu não torço nem pro Vasco nem pro Corinthians, então para mim, quanto mais emoção, melhor. A gente tem dois heróis aí. A gente tem o Léo Jardim, que sai muito bem em penalidades, e tem o Hugo Souza aí, que também sai muito bem. Eu peguei esses números aqui, que são os mais recentes, tá? Então, o Léo Jardim, em 55 cobranças, 12 defesas, tá? E o Hugo, em 33 cobranças aí, 10 defesas, né? O Hugo, ele tem defendido mais. No entanto, o Léo Jardim, esse ano na Copa do Brasil, tem tocado o terror, tem ele ajudado o Vasco a eliminar. Afinal, é a terceira, né, a luta para a final, né, a classificação para a final aí do Vasco, foi a terceira deles, em penalidades. Já o Corinthians também se classificou nos pênaltis aí para a final, mas é aquilo, né? Tem menos vezes aí, tem menos experiência, pelo menos ali na Copa do Brasil, tá, família? Então, é uma questão ali que, se for para as penalidades, vai ser emocionante, porque são dois goleiros que têm uma porcentagem altíssima em defesas, né? E, claro, a gente não tem nenhum Safonov ali, mas, mas os caras pegam muito pênalti também. Então, vai ser interessante caso a partida chegue nas penalidades. Beleza, família? Agora, respondendo a pergunta que não quer ficar lá. Tem favorito? Não tem favorito? Bom, família, na minha perspectiva, né, pelo que eu vi em Campeonato Brasileiro e tudo mais, né, aparentemente o Vasco ele tem um time que consegue se impor mais. No entanto, no entanto, né, como a gente viu ali, o Corinthians eliminou o Cruzeiro, né, atual terceiro colocado do Brasileirão, estava vindo numa fase boa e conseguiu essa eliminação lá no Mineirão, né? Porque ele venceu o primeiro jogo lá, né? Se tivesse empatado, não que tenha perdido em casa, o Corinthians não tem tido um bom aproveitamento ali na Neoquímica. Então, é interessante, né? Vai ser interessante ver essa disputa. Não tem outro jogo para o pessoal ficar enrolando. O pessoal vai querer matar esse jogo nos 90 minutos. Então, eu estou aguardando um jogo lá e cá e sem favorito. E agora sim, família, para finalizar, o jogo vai ser transmitido amanhã, domingão, às 18 horas, né? Com transmissão aí da GETV, Premiere, Globo, Prime Video e Sport TV. Beleza, família? Então é isso que eu precisava passar para vocês, vascaínos e corintianos. Boa sorte para vocês, que vençam melhor e até a próxima, família.